Na verdade, foi um convite da Fundação Saramago, eh, eh, que propiciou algumas conversas, porque, na verdade, não era completamente evidente como fazer esse trabalho, mas, na verdade, eu gostei, fiquei muito satisfeito com o convite, com o que me foi depois explicado. E, portanto, derivou da intenção da Fundação Saramago neste contexto de várias celebrações que têm tido lugar já. Eu julgo que, na verdade, a encomenda da obra veio acompanhada de um programa. E o programa, de uma certa forma, tinha a ver genericamente com a necessidade sentida pela Pilar del Rio de uma nova ética da cidadania, era, na perspectiva dela, centrada nesses livros, que são livros relativamente tardios na obra do Saramago. Eu gostaria de dizer que, portanto, trata-se em cada um dos livros do uso de grandes metáforas, não é? A cegueira é uma grande metáfora, depois a violência que se desencadeia, que no livro é real, mas é uma metáfora da vida social hoje. O ensaio sobre a lucidez, na verdade a metáfora é o voto em branco, são as luzes que num dado momento se acendem, e estes dois livros são aqueles que, apesar da dificuldade, não é? Porque uma coisa é uma metáfora literária que se traduz por palavras numa narrativa, não é? Numa história. Passar essas metáforas para metáforas passivas de uso musical não era evidente. E nesse sentido, as intermitências da morte, que é um livro que tem uma relação com os outros dois, que passa-se numa cidade particular, há também uma epidemia, neste caso estranha, ela própria metafórica, as pessoas deixam de morrer, e por isso continuamos nesse registro de enormes metáforas sobre o estado do mundo. Há uma cidade que se percebe nos três livros que é uma capital, há um governo que atua de uma certa maneira conforme os três casos, e há a população que em cada momento reage ou simplesmente sofre os efeitos das epidemias. O caso que, na minha perspectiva, tem mais a ver com a questão da cidadania é, de facto, o ensaio sobre a lucidez e o voto em branco. Coisa que, hoje em dia, eu comprei há um certo tempo um livro chamado O Grande Retrocesso, sobre o que se passa hoje na vida política, com vários problemas, a eleição do Trump no Brasil, no Brexit na Inglaterra, depois aqueles países europeus com resistência à imigração. Portanto, há uma série de problemas no mundo, e regimes autoritários como na Rússia, por exemplo, não, quer dizer, neste momento a própria Índia já são milhões de pessoas, e é a maior parte da população mundial que está com regimes desse tipo. E, portanto, isto é uma situação preocupante, mas o livro que eu estava a citar chama-se O Grande Retrocesso, e o primeiro artigo é do Arjun Appadurai, que é um cientista social indiano, que vive nos Estados Unidos, salvo erro, e
o texto dele chama-se O Cansaço da Democracia, que à partida parece paradoxal, mas na verdade aquilo que ele pretende, depois lendo o artigo, é que estes resultados eleitorais que têm sucedido em vários pontos do mundo, com alguma perplexidade, nomeadamente no caso do Brexit e da eleição do Trump, foram flagrantes, são casos em que se manifesta um dos já antes identificados problemas da democracia, que é aquela alternância democrática que já dura há décadas e que, por assim dizer, provoca nos cidadãos uma espécie de sensação de inutilidade em relação ao voto, porque elege-se um governo que fez promessas que depois não cumpre e depois elege-se outro que faz o mesmo e assim sucessivamente. Eu julgo que estes resultados eleitorais dos últimos tempos nos mostram uma forma de cansaço da democracia, ou seja, melhor dito, um cansaço da democracia tal como ela tem sido nos últimos 20 ou 30 anos, que é outra coisa diferente. E por isso, o projeto que me foi transmitido pela Pilar del Rio, não sendo uma temática que eu pudesse musicalmente traduzir sem usar palavras, e por isso, nesse sentido, eu tive que transformar as metáforas dos livros de Saramago, as que eu próprio escolhi, como passíveis de uma, digamos, de uma realização musical. E é um problema diferente, sabe? A literatura é uma arte que usa as palavras, usa a nossa linguagem natural do comum todo o dia, e a grande arte do Saramago e dos grandes escritores reside nas suas frases, nas suas histórias, na sua forma de escrever, na escrita. A música, desde que não seja ópera ou oratória, portanto que também tem texto, a música só instrumental tem que realizar as suas próprias metáforas usando os modos que são próprios da música, ou seja, são eles próprios também discursivos, no sentido que a música começa e acaba, e portanto tem uma narrativa. A própria música tem uma narrativa, sempre tem. No entanto, ela não é traduzível imediatamente por palavras e, por isso, as interpretações são infinitas, pura e simplesmente, porque essa narrativa pode encantar, pode agradar, pode ser compreendida e, do mesmo modo, todos os seus contrários podem ser incompreendidos, etc, etc. Eu fiz o que pude. Primeiro, eu gostava de dizer que o caminho é sempre incerto, seja qual for a obra. Neste caso, era ainda mais incerto, porque, por uma coincidência temporal, eu tinha que dizer que aceitava a encomenda ou não em relativamente pouco tempo, e por isso tive que trabalhar muito em busca de materiais musicais que, na minha perspectiva, porque na verdade estou sozinho e cabe-me a mim decidir, a decisão é minha, quer eu tenha encontrado, quer não, o facto a responsabilidade é minha, mas eu tinha que encontrar material musical que me parecesse correspondendo, por exemplo, à cegueira, correspondendo à violência que existe em todos esses livros, de várias formas, e finalmente a lucidez. Repare, traduzir um conceito como lucidez, uma metáfora como a lucidez, musicalmente, eu diria, de uma enormíssima dificuldade, se não mesmo impossibilidade. Ou seja, existe para o compositor, quer dizer, existiu primeiro aquele livro que foi escrito. O livro tem um conteúdo que, apesar de tudo, é mais claro que o título.
Mas o título indica um caminho, que é uma espécie de assunção por parte dos cidadãos da lucidez em relação à democracia. Isto é a minha leitura daquele livro. E, nesse sentido, eu passei 1 mês e meio à procura de material musical que realizasse cada uma das metáforas que eu acabei por fazer minhas, cada uma delas. O resto é simplesmente inerente à contingência própria do ato criativo, de todo o ato criativo, seja qual for a arte em questão. Sabe, eu escrevi no Público, numa determinada altura, que a minha admiração por José Saramago, pelo escritor José Saramago, não tinha limites. Porque eu de facto, fui um leitor contínuo. Cada vez que saía um livro, eu comprava, lia, e nesse sentido o seu papel, para além do papel enorme, simbólico, associado ao facto de ele ter sido galardoado com o Prémio Nobel, que é o primeiro escritor português que ganhou esse prémio, há um valor simbólico em si mesmo. Mas eu acho que a sua qualidade, a sua extraordinária imaginação ultrapassou mesmo o facto de ter ganho o Prémio Nobel. Foi muito bom que tivesse ganho o Prémio Nobel para a cultura portuguesa. Foi seguramente um momento de felicidade e de orgulho. Mas sabe, eu julgo que ele seria sempre grande, porque aqueles livros estão connosco e vão ficar. É claro que há muitos outros bons escritores, nós sabemos isso, conhecemos. Eu sou um grande leitor compulsivo durante muitos anos e por isso estou mais ou menos a par do que se passa nesse campo. Saramago é um grande escritor, foi um grande escritor e está connosco. Podemos ir reler o livro, coisa que eu tive que fazer em 2 ou 3 casos. Alguns dos quais nem sequer estavam naquela trilogia que falámos, por exemplo, todos os nomes, A Caverna. Eu já os tinha lido, mas quis lê-los outra vez e não dei de modo nenhum por perdido o meu tempo. Foi um enorme prazer reler. Reler é diferente de ler. Nós, quando estamos a ler, estamos a seguir a escrita, sem dúvida, mas a seguir a história porque não conhecemos o que se vai passar na página seguinte, no capítulo seguinte, etc, etc. Ao reler, por assim dizer, a nossa atenção desloca-se para outros aspectos mais ou menos misteriosos. Cada um de nós, quando relê um livro, encontrará coisas seguramente diferentes. Cada leitor é também um recriador da obra lida. Quando a obra é relida, sublinha-se esse caráter de recriação. Sabe, por um lado já esteve pior, mas também lhe posso dizer que nunca esteve bem. Portanto, houve fases muito difíceis e repare, o termo cultura hoje em dia quer dizer muita coisa. Nesse sentido, eu prefiro falar em artes, porque falando em cultura, temos o conceito das ciências sociais, por exemplo, a cultura chinesa, a cultura indiana. É evidente que também há artes nestes países, mas a cultura, por hipótese de um país qualquer europeu, que é uma questão que tem a ver com hábitos sociais, com a língua, etc, etc. Não, eu prefiro usar o termo cultura no sentido mais restrito. O trabalho artístico, o trabalho dos artistas. E, portanto, presumindo que a sua pergunta incide sobretudo sobre este aspecto, eu vou vendo que de vez em quando há problemas, há protestos,
E sabe, com a minha idade, eu posso dizer que esses processos são recorrentes e eu vejo isso com preocupação há 30, 40 anos. E, nesse sentido, julgo que é evidente que é sabido que o orçamento para a cultura, que normalmente tem a ver com questões do património e as questões das artes performativas, são esses dois aspectos que estão em causa. O orçamento dos Ministérios da Cultura é sempre curto e daí decorrem uma série de consequências depois, posteriormente, porque o Ministro da Cultura, ele próprio, digamos, com assento, quando tem assento, se não for Ministro, não tem assento no Conselho de Ministros, mas ele tem uma dificuldade, tem aquele orçamento para administrar, para distribuir, etc., e não pode ultrapassá-lo porque o Ministro das Finanças é conhecido, seja ele qual for, e ao longo dos diversos governos. Eu estou a falar em geral, evidentemente. Nenhum Ministro da Cultura faz milagres. Tudo isto depende da maneira como uma sociedade, uma determinada orientação política, que importância atribui ao trabalho dos artistas, à sua relação com o todo social e de que modo é que isso é rico, enriquecedor para uma população ou não. E infelizmente, os casos vão variando em relação, por vezes parece que não é assim tão bem considerada a cultura, nesse sentido estrito que eu estou a referir. António Pinho Vargas, muito obrigado. Muito obrigado também.